Então, boa noite, irmãos. Graça e paz. Mateus capítulo 4. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 4. Os irmãos que acharam, eu digo graças a Deus. Os irmãos que não acharam, eu digo graças a Deus. Porque em tudo dai graças. Temos que ser bíblicos, mesmo não encontrando um texto como esse, que está entre Gênesis e Apocalipse, tá, irmãos? Para ajudá-lo. Obrigado, irmã. Deus abençoe. O pastor Henrique, cadê você? Então, aí você falou assim, Vlad, você precisa sumarizar, sintetizar em 140 caracteres toda a questão da pós-modernidade. Então, eu pensei em trazer um vídeo, né? Um vídeo que pudesse, em linhas gerais, ajudá-los a entenderem o que é um conceito de pós-modernidade, um vídeo que é familiar para aqueles que estão imersos dentro de uma cultura pós-moderna. Então, pedir aos irmãos aí do vídeo, em nome de Jesus, desse play, para que os irmãos assistam esse vídeo. Ah lá, mais um que tem um carro que não diz nada. Ainda bem que existe o Bravo. Moderno, elegante, tecnológico e ousado, como você sempre quis. Bravo, você com tudo. Tá sumido, hein? O Renezinho dizia assim, penso, logo existo. O Renezinho falava assim, penso, logo existo. O que o Renezinho estava dizendo era o seguinte, meus amados, quando eu faço uso da razão, quando sou alcançado de maneira linear pelo pensamento límpido e cristalino, eu me coloco na história, eu existo. Na pós-modernidade é diferente, quando eu consumo, eu existo. Então, a habilidade que eu tenho para comprar, para agregar valor à minha biografia, à minha história, é o que vai definir o parâmetro da minha existência. Até porque nós não compramos produtos, nós compramos conceitos. Steve Jobs, certa feita, chegou a dizer que eu não vendo computadores, eu vendo um conceito. Eu não vendo computadores, eu vendo conceito. E eu e você, quando compramos um produto, nós estamos, na verdade, percebendo o quanto desse produto vai estabelecer um outro conceito relacional. De certa forma, vai trazer valor para nós. Nós vamos ser vistos como pessoas diferenciadas, especiais. Eu quero dizer isso, antes de lermos um texto, por uma razão muito simples. Eu não sou um homem pós-moderno, eu sou um ainda da modernidade. E eu vim da Baixada Fluminense. E lá na Baixada Fluminense tem alguns pontos que sinalizam a presença da pós-modernidade. Na totalidade ainda não. Na bem da verdade, pastor Henrique, eu até duvido se o Brasil é um país pós-moderno. Eu até duvido, de fato, se o Brasil vive em toda a sua amplitude uma cultura pós-moderna. Porque um país como o nosso, que tem trabalho escravo, onde a Organização Internacional do Trabalho classifica o Brasil como um dos países que ainda mantém mão de obra escrava. Estados como Maranhão, Bahia, Piauí, tem mão de obra de homens e mulheres e crianças para poderem equacionar dívidas de trabalho, eles vão e colocam a sua vida comprometida no trabalho escravo. Então, na verdade, não sei se o Brasil vive dentro de uma cultura totalmente pós-moderna. Na Baixada Fluminense, é algo muito curioso ainda. Com todo respeito aos irmãos, a Baixada Fluminense ainda está no nível do quero tchum, eu quero tchá, meus amados. Sabe, tem algumas coisas que acontecem na Baixada que precisamos de um tempo maior para perceber o que está acontecendo lá, porque há homens e mulheres que ainda vivem dentro de uma cultura medieval. Mas quando nós compramos, nós adentramos na cultura da pós-modernidade, porque eu compro um conceito que vai trazer felicidade. Eu sou de um tempo que a gente ia para a escola de quichute. Glória a Deus, né? As meninas, elas iam de conga. Conga la conga. Uma canção profunda de uma das maiores poetisas da música popular brasileira, né? Das maiores poetisas, né? Pula essa parte.
pula essa parte. Hoje, dá uma olhada para o pé do irmão, assim, como que não quer nada, mas querendo tudo. Dá uma olhada na marca aí. Você não comprou um Nike, você comprou um conceito que vai diferenciá-lo nas suas relações interpessoais. Isso é pós-modernidade. A pós-modernidade, por exemplo, rouba de nós o senso de comunidade. Você sabe, né, meu irmão, que a salvação é individual, mas a experiência com Deus é comunitária. A salvação é quando você reconhece que você carece não só de um Salvador, mas de um Senhor. Seres humanos não precisam só ser livres da experiência da condenação eterna. Seres humanos precisam submeter a um senhorio de um rei. E esse rei tem nome, chama-se Jesus de Nazaré. A salvação é individual, mas a experiência com Deus é comunitária. Na pós-modernidade, nós pastores hoje temos que ter todo cuidado na hora de interferirmos numa relação que pode ser uma relação doentia, patológica, enferma. Porque quando o sujeito está dentro de uma cultura pós-moderna, ele está dentro do seu quadrado. E como diz aquela canção, cada um no seu quadrado. Então, pastor, o senhor fica no seu, que eu fico no meu, e o senhor, por favor, não faça nenhuma resenha, não faça nenhuma observação sobre o estilo de vida que eu levo no meu casamento, no meu namoro, na universidade onde eu trabalho. Eu costumo dizer nas igrejas por onde eu tenho passado, que tem muitos irmãos nossos, com todo respeito, que sofrem de autismo relacional. Autismo relacional. É gente que tem dificuldade de lidar com gente. Isso é fruto da pós-modernidade. O melhor exemplo de um texto pós-moderno que eu poderia dar para você, para uma leitura de fim de semana, é um texto do Alan Moore chamado Watchmen. Watchmen é a Bíblia dos quadrinhos. Como diria Paul Tillich, a revelação plena está em Jesus. Os registros nas Sagradas Escrituras, mas ela perpassa na cultura em geral. Então, em Watchmen, tem um personagem chamado Dr. Manhattan, que ao se tornar divino, perde a sua humanidade. E ao perder a sua humanidade, ele sai do planeta Terra, porque ele não consegue interagir com as pessoas que estão, à luz do que ele percebe, inferiorizadas nas suas relações. Isso é pós-modernidade. Então, pós-modernidade acaba nos tirando dessa experiência comunitária, que não é uma experiência comum, porque viver em comunidade não é nada fácil, meu irmão e minha irmã. Lidar com o lado B da vida eclesiástica não é nada fácil. Logo, a pós-modernidade, ela é, na verdade, aquilo que nós chamamos de ser politicamente correto. E a Bíblia não é um livro politicamente correto. Para que a Bíblia seja um livro politicamente correto, nós temos que forçar na hermenêutica. E o seu pai foi meu professor de hermenêutica. Logo, seria, na verdade, abrirmos mão de toda uma tradição de 2000 anos de cristianismo para nós mergulharmos numa cultura relativista. Então, por exemplo, é pecado. Hoje, na cultura pós-moderna, naquilo que nós chamamos de politicamente correto, não é pecado, são desejos, são vontades, são anseios. Aquilo que faz a alma latejar, são pulsões. À luz das Sagradas Escrituras, é pecado. E para tanto, eu convido você a ficar em pé e vamos acompanhar a leitura de Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito mais alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adora o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez, se assim desejar. Inclina sua cabeça mais uma vez, se assim desejar também, meu irmão, minha irmã. Deus nos deu o privilégio de nós, os imperfeitos, falarmos de coisas perfeitas. Nos deu o privilégio de tratarmos daquilo que, de certa forma, algumas vezes é tão conceitual,
mas que nesta hora tem uma desembocadura prática, efetivamente prática, para que teus filhos possam, numa cultura tão hedonista, relativista, pragmática, nós possamos sinalizar o seu reino. Assim oramos em teu nome, amém. Você pode sentar. Há um texto publicado pela editora Ultimato, chamado Escândalo do Comportamento Evangélico, e ele levanta a seguinte questão, esse texto: por que os cristãos estão vivendo exatamente como o resto do mundo? Por que os cristãos estão vivendo exatamente como o resto do mundo? Porque a diferença que há entre um cristão e um não cristão está cada vez menor, cada vez mais diluída, cada vez mais compactada. Esse autor, então, ele propõe e levanta alguns dados desanimadores referentes à igreja evangélica norte-americana. E eu creio que esses números, esses dados, servem de panorama ou de pano de fundo para a igreja evangélica no Brasil. Então você tem, assim, de uma forma bem panorâmica, aquilo que acontece lá e que de forma direta ou indiretamente nos afeta aqui no Brasil. Ele diz o seguinte nesse texto: nos Estados Unidos o divórcio é mais comum entre cristãos que entre a população em geral. Apenas 6% dos evangélicos são dizimistas. Os evangélicos brancos têm mais tendência a discriminar os seus vizinhos de outras raças. A promiscuidade sexual da juventude evangélica é apenas um pouco mais ultrajante que a dos não evangélicos. E aí ele arremata nesse texto o escândalo do comportamento evangélico e diz assim com todas as letras: os cristãos estão aderindo ao estilo de vida hedonista, materialista, egoísta, sexualmente imoral, com a mesma propensão que o mundo em geral. O que esse texto está falando é que, a despeito de toda essa experiência pedagógica, a despeito de toda essa experiência paradidática, a despeito de toda essa experiência litúrgica, quando nós saímos desse lugar, desse ajuntamento, dessa reunião, nós nos comportamos da mesma forma em relação àqueles que nunca entraram aqui. Deu para entender? Da mesma forma daqueles que provavelmente nunca vão colocar os pés aqui. Eu me lembro uma vez, eu estava assistindo um documentário, e aí era um documentário falando sobre ateísmo, né? Falando sobre ateísmo. Aquele autor daquele livro chamado Deus, um Delírio. Alguém sabe qual é o nome dele? Porque eu acabei de esquecer agora. Muito obrigado. O Dawkins entrou numa igreja, era um documentário sobre fé e ateísmo. Ele entrou numa igreja e sentou. Aí ficou observando. Ele fez cara de intelectual, até porque ele é intelectual por natureza, né? Ficou observando o culto. Era uma igreja de Nova Vida lá nos Estados Unidos, da América do Norte. Aí assistindo o culto. Indiferente, distante, frio e calculista. Aí eu comentei com a minha esposa, né? Eu falei assim: poxa, que ele seja assim é lugar comum. Que ele tenha aversão ao sagrado é lugar comum. Que ele seja antipático é lugar comum. Que ele não tenha nenhum tipo de afeição por transcendência é lugar comum. Agora, o que me deixa embasbacado é perceber pessoas com o mesmo traço de comportamento e que acreditam piamente que são servos de Deus. Que o cara seja chato fora das relações com o rei é compatível. Ele não foi tocado por Deus. Deus não faz morada no coração dele. Agora, o que não é compatível é quando homens e mulheres que cruzam o nosso caminho, se apresentam como servos do Senhor, e são pessoas, com todo respeito, insuportáveis, mala sem alça de papelão em dia de chuva. E a coisa fica mais complicada, porque tudo isso tem como mola propulsora o desejo de sermos aquilo que queremos ser, a despeito dos limites que a vida coloca. Porque, veja bem, dentro de uma realidade pós-moderna, qualquer figura de autoridade é colocado sob júdice, especialmente nós pastores. Eu não sou mais a autoridade, eu estou dividindo a minha autoridade com tantos outros que acreditam que também têm o mesmo nível de autoridade que eu tenho como pastor. De tal maneira que os desejos é a mola mestra que proporciona uma série de comportamentos e anomalias. Amados, ao atendermos os nossos desejos mais primitivos, nós nos bestializamos, nós nos tornamos bichos. Eu estava ontem conversando com uma pessoa, e ele é pós-moderno, então nós estávamos conversando pelo Face. Eu sou da época ainda do Orkut, mas aí estava conversando pelo Face.
E eu disse assim, rapaz, faz um ano que nós nos conhecemos, como é que você está? Pastor, eu estou caminhando. Essa pessoa, esse jovem, esse rapaz, ele é membro de uma comunidade como essa aqui que eu estou falando, como a comunidade onde eu sou pastor há 12 anos. Ele é um jovem, garoto extremamente inteligente, perspicaz. Eu participei de um congresso, e ele estava lá, nós conversamos bastante sobre literatura, sobre música, sobre quadrinhos. Mas aí teve um momento que ele falou, eu preciso dividir meu coração com você, pastor. E aí nós tivemos que sair do ambiente onde estávamos, fomos para um outro ambiente, onde ele, chorando copiosamente, falou, pastor, eu não sei o que eu sou. Eu só sei que eu me relaciono sexualmente com homens e mulheres, na mesma propensão, na mesma velocidade, na mesma cadência rítmica, com homens e mulheres. Mesmo estando com a minha namorada que está aqui no congresso, eu respondo assim, eu interajo assim. E eu entendo que esse tipo de comportamento, esse comportamento compulsivo é pecado. Eu sei que no tempo da pós-modernidade nós podemos usar qualquer tipo de predicado, adjetivo, para denominar essa prática, mas à luz do que a palavra de Deus nos diz, isso é pecado. E eu disse para ele, você precisa de ajuda, rapaz, você precisa de tratamento, você precisa de acompanhamento. E eu sempre batendo na mesma tecla, você precisa de acompanhamento de psiquiatra, de psicólogo, de pastor, você precisa de uma experiência de comunidade, porque é nessa experiência de comunidade que a gente tem a oportunidade, o privilégio, inclusive, de ser curado dessas propensões para o mal que todos nós carregamos. Recentemente, na nossa igreja, nós recebemos lá o coro dos irmãos da Cristolândia Rio, que funciona aqui bem no centro do Rio, na rua Senador Pompeu. Aqueles irmãos, a maioria deles foram retirados das ruas da cidade do Rio de Janeiro. A maioria deles eram pessoas que, como diz aquela canção lá do Chico, o Buarque de Holanda, estavam lá no brejo da luz. Tiramos através da ministração do Evangelho. O Evangelho foi lá, alcançou essa moçada e trouxeram eles para dentro desse ambiente aqui, que é um ambiente nosso. E eu disse, logo depois do batismo, logo depois que o coro cantou, eu falei isso com todas as letras. Eu gostaria de dizer para vocês, olhando para eles, todos de amarelinhos, né? E olhando para a congregação, vocês ficam tranquilos que todo mundo aqui é adicto. Vocês ficam tranquilos, caras, que vocês estão em casa. Todo mundo aqui é adicto. Porque todo mundo aqui adiciona, agrega um comportamento pecaminoso na sua biografia pessoal. Então vocês estão em casa. O caso de vocês é a dependência química, é o crack, que é algo muito explícito, que envergonha, que rouba de vocês a dignidade. Mas fica tranquilo que vocês não ficam atrás de ninguém, não ficam nem à frente. Todo mundo aqui é adicto. Qualquer comunidade local é formada por homens e mulheres decaídos, e são homens e mulheres decaídos, estão propensos a fazer com que os seus desejos falem mais alto. Mas toda vez que você dá vazão aos seus desejos, você se torna bicho, você deixa de ser gente. Lá em casa, por exemplo, eu tenho dois cachorros e 2 gatos. São extremamente perspicazes e inteligentes nas suas relações de convivência. A gata, por exemplo, deu luz recentemente, a Chun-Li. Chun-Li é verdade, é inspirada mesmo nos jogos, é verdade. Chun-Li deu cria, tem uma trupe lá. Aí tinha um filho de Chun-Li que estava tirando ela do sério. Chun-Li com toda a formação, cabedal de conhecimento na área de convivência, ela foi, pegou aquele que estava dando problema, tirou de onde estava, botou lá na sala, deixou ele sozinho lá, miando sozinho, até ele cair em si, perceber que ele é pobre, cego e nu. Chun-Li volta e traz ele de volta, e nunca mais, esse gato, esse especialmente, criou algum problema sonoramente insuportável para minha casa. Agora, tem gente que acredita piamente que é homo sapiens, mas se comporta como se fosse bicho. E aí nós temos um outro problema grave, que toda hora que nós nos bestializamos, nos tornamos bichos, nós nos tornamos presas fáceis do maligno, do cramunhão, do capiloto, do tranca-rua, do sete-pele. Irmão. É verdade que no tempo pós-moderno, o maligno é um conceito. Olha que coisa bonita. No tempo pós-moderno, o maligno é fruto de uma cultura primitiva, atrasada e obscura. Fruto de homens e mulheres que, por ausência de intelectualidade, criaram um mito do maligno. Não, para os cristãos o maligno é persona. Ele existe, ele é real.
E eu particularmente gosto muito de uma definição que o Rubem Alves tem. Ele diz o seguinte: o diabo é o encarregado do controle de qualidade do ser humano. Ele não acredita nas aparências, vai descascando a gente como se fôssemos cebola, casca a casca, até chegar lá no interior escondido, para ver o que é que tem lá. Então ele observa todo esse movimento, toda essa mobilização, a palavra geradora, a pós-modernidade, os autores, escritores que vocês precisaram ler para entender um pouco mais, e ele olha isso com desconfiança. Então ele usa de todos os artifícios naturais e sobrenaturais na perspectiva dele para descobrir o quanto isso é real, o quanto isso é a vera ou isso é a brinca, o quanto isso é verdadeiro, o quanto isso é virtual, porque muitas vezes é virtual, é holográfico, não tem vísceras, não tem músculos, não tem entranhas, porque no jogo da vida você acaba se revelando não como humano, mas como bicho. Eu contei essa experiência, como é a primeira vez que eu estou vindo aqui, eu vou contar de novo. Mas a primeira vez vai ser novo para você. Eu estava lá o cara sai lá de Nilópolis para comer hambúrguer lá na Barra. É coisa de moderno mesmo, né? Eu saí de Nilópolis para comer 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola. Eu fiquei feliz. Não, você não vou bater palma por causa disso, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Esse é a receita do Big Mac. Vocês são muito pós-moderno, pastor. Essa moçada aqui é muito pós-moderna. Aí eu estou na fila. Tá eu, meus 2 meninos, né? Eu, a patroa e as crianças. Aí estamos lá. Aí tem um senhorzinho na frente. E aí eu vou contar algo aqui que é estarrecedor. Ou como diria, com todo respeito, aqueles irmãos neopentecostal, agora vai ser bombástico, cara. Agora a tua vida vai mudar, vai dar uma virada. O sujeito é um desgraçado, mas vai dar uma virada. Aí eu estou lá na fila, rapaz, aí eu vou falar um negócio muito sério aqui que você não pode saber. Você já deve ter percebido que há momentos que você passa o cartão e o cartão não funciona. Nunca percebeu isso, não? Há momentos que você passa o cartão de crédito e não há leitura. Isso é muito profundo, porque o sujeito passou o cartão não fez leitura, aí a menina, com toda a educação corporativa, institucional, é verdade. Quando ela chama você de senhor e chama você de senhora, aquilo é fruto de educação corporativa. Ela foi educada e reeducada para tratar você com respeito. E ela, com toda a educação, toda a fineza, com vocabulário, de dar inveja a Machado de Assis, diz o seguinte: Senhor, o seu cartão está com problema, senhor. Ele diz: o problema é você, sua burra. E eu olhei aquilo, virei para minha esposa, virei para os meus filhos, e automaticamente falei baixinho para não apanhar, claro, né? Eu falei assim: poxa, e se ele fosse parte de uma comunidade como a nossa, inserido num contexto eclesiástico como o nosso? Uma oportunidade única para você sinalizar o reino, você joga pela latrina porque você responde de maneira instintiva, que nem bicho. E o maligno, quando ele vê todo esse momento nosso aqui, para ele é mero ritualismo, religiosidade. Amados, a melhor resposta para o nosso lado negro da força é uma vida santa. A melhor resposta para o nosso lado negro da força é uma vida santa. Porque, veja bem, meus amados, todo Homem-Aranha tem um Venom. Todo Superman tem um Lex Luthor. Todo Tom tem um Jerry. Todo cristão santo, por mais santo que ele seja, ele carrega sobre si a sua humanidade decaída. Paulo chama isso de velho homem, a carne. Nós não somos oriundos da teologia e da filosofia platônica. Platão acreditava que o corpo é mau, aprisiona o espírito e a alma. Uma vez morrendo, a ascensão do espírito, a ascensão da alma, a libertação. Nós somos cristãos, nós acreditamos que o corpo é bom. Tanto é que Deus faz morada, que é o grande paradoxo do cristianismo. Deus não cabe neste lugar, mas encontra espaço suficiente dentro de cada um de nós. É o paradoxo do cristianismo. Esse lugar não abarca Deus, mas o corpo humano, Deus faz morada, Deus faz residência. Por outro lado,
Há homens e mulheres que não conseguem ter uma vida santa, reta, diante de Deus, de tal maneira, meus amados, que ele não consegue perceber esse lado negro que está dentro dele. Esse lado negro que faz ele mentir, falar demais, passar cheque sem fundo, fornicar, adulterar, visitar site pornográfico, ter crise de gênero, não saber de fato quem ele é como indivíduo, como pessoa. Esse é o lado negro da força. E o maligno está paralelo a isso. Ele atua a partir das nossas mazelas, dos nossos pontos de vulnerabilidade, que todos nós temos. A pergunta que não quer calar, e eu gosto muito da definição do Richard Foster, que diz o seguinte: santidade é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito. Uma vida santa é uma vida que funciona. Santidade é afirmar que o corpo humano é bom e procurá-lo, pô-lo em harmonia funcional com o espírito. É uma expressão que o Gene Peterson usa, o ritmo livre da graça. O ritmo livre da graça. Deus tem uma cadência rítmica. Viver em santidade é estar na velocidade de Deus, no ritmo de Deus, na cadência de Deus. O que Deus fez então em Cristo Jesus? Deus nos deu a salvação, que é, na verdade, Ele dividiu as suas lentes para cada um de nós. Lermos a vida e vermos a vida na perspectiva dEle. Isso é salvação. Nós éramos míopes, alguns, a maioria, por que não dizer quase todos cegos. O que Deus fez? Ele emprestou as suas lentes, e essas lentes são banhadas de sangue do Calvário. E aí quando você coloca essas lentes, você vê a vida de fato como ela é e como ela pode ser. A partir daí você se relaciona com a vida de outra maneira, porque você vê como é que Deus em Cristo lidou com a vida. Automaticamente você sabe o que é viver em santidade. Viver em santidade é muito mais do que você saber definir o que é sagrado e profano. Viver em santidade é estar inserido na vida, lidar com os dilemas da vida, e a partir daí fazer a seguinte pergunta, mais óbvia, quase que irritante: como é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Sendo eu marido que sou, como é que ele faria? Sendo eu pai que sou, como é que ele faria? Sendo a mulher que você é, como é que ele faria? Sendo o empresário que você é, como é que ele faria? Isso é santidade. Santidade é muito mais do que você dicotomizar, você dividir. E isso não é santidade, isso é esquizofrenia, transtorno bipolar. A santidade é uma ação integral. Deus, na verdade, traz inteligência para cada um de nós, racionalidade para cada um de nós. A partir daí eu lido com você de outra forma. Eu trato você com respeito, eu trato você com educação. Eu vou sorrir um pouco mais, eu vou abraçar você, inclusive eu vou chorar com você. Eu vou ser gente com você. Agora, meus amados, vamos mergulhar no texto de Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, que há nesse texto uma relação direta entre o batismo e a tentação de Jesus. O batismo é uma confirmação de uma relação. Esse é meu filho amado e quem me agrada. Querido, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se você não entender nada do que nós vamos ministrar nos próximos minutos, ou segundos, ou nanosegundos, preste atenção no que eu vou lhe dizer. O batismo, a experiência do batismo, glória a Deus, irmãos. Cara, eu estava aqui morrendo de sede, velho. Muito obrigado, Deus te abençoe. A experiência do batismo é uma experiência de confirmação, autenticação. Deus está endossando o ministério de Jesus. Agora, pasmem vocês. Jesus não precisou realizar absolutamente nada, na dica de nada, para ouvir dos altos céus: esse meu filho amado em quem me comprazo. Não precisou realizar nenhum milagre, dividir nenhum conteúdo, compartilhar nenhuma informação, curtir nenhuma postagem, nada. O Pai disse: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. O que significa então de que para Deus nada é maior que a voz dele que ecoa em nossos corações. Porque Deus, nas suas lentes banhadas por sangue, nos vê como filhos. Então você não precisa fazer nada que você já é amado. Você não precisa pregar o sermão do monte, porque você já é amado. A tentação, ela vem exatamente para pôr em xeque essa relação de filho. Amados, no deserto, Jesus foi afligido e atormentado pela mais assombrosa e sedutora de todas as vozes: se és filho de Deus. Lá, no momento do batismo, ele ouve: tu és meu filho amado. Lá no deserto, isso é colocado em xeque-mate. Aqui, na luz, com essa luminosidade toda, nós ouvimos as palavras que mais tocam os nossos corações e mentes.
Mas quando nós saímos daqui, quando nós entramos nesses túneis, sem o mínimo de luminosidade, a gente acaba esquecendo isso. A gente acaba perdendo de vista aquilo que nós aprendemos na luz, acabamos esquecendo quando estamos em trevas. O que é real neste lugar acaba sendo diluído por força de experiências terríveis que nós passamos. Uma vez eu estava no Norte Shopping com a esposa e as crianças, aí tinha uma estrutura assim montada chamada Túnel do Terror. Aí eu olhei para minha esposa, vamos encarar? Vamos embora, pode ser legal. Na entrada do túnel tinha um alien do Ridley Scott desse tamanho assim. Tinha um predador desse tamanho assim. E aí tinha fase de susto. Você podia escolher o susto. Eu estava com 2 crianças na época, meu filho devia estar com 10 e o mais novo de 4. E antes que você chame o conselho tutelar, você está pensando, que pai é esse? Antes que você me denuncie para o conselho tutelar. Eu falei assim para os meninos, vejam bem vocês dois, é tudo brincadeira, é gente vestido, não tem monstro nenhum ali, não tem alien, não tem predador, Darth Vader nem pensar, o Yoda nem vai chegar perto. Nós vamos entrar lá e vamos sair da forma como nós estamos agora. Os meninos, claro, está tudo fechado, pai, fechado. Nós entramos. E aí tinha uma senhora, tem umas irmãs assim que só Jesus se veste bem, né? Botou uma roupa toda fina, bonita, uma senhora elegante. Você percebe que a mulher é de textura diferenciada, uma cor diferenciada, um brilho diferenciado. Ela me acompanhava. Essa senhora muito educada me acompanhava. Meu irmão, quando começou a aparecer o Jason, depois me veio um outro monstro, essa mulher me agarrou. E eu com minha esposa do lado. Pode não parecer, eu sou muito bem casado, com a mesma esposa há 16 anos. Amém ou não amém? Com a mesma esposa, 1 ano atrás de você, mas eu vou te alcançar, fica tranquilo. Aí, meus irmãos, a mulher pulou em mim, cara. Ela pulou em mim, começou a gritar, meus filhos começaram a gritar. Aí eu saí depois dessa experiência, nós tivemos que cortar um caminho mais curto, um atalho. Falei, rapaz, não falei que isso aqui era uma grande brincadeira, rapaz. O problema é que quando nós estamos em trevas, nós esquecemos aquilo que aprendemos na luz. Nós estamos na luz. E na luz tudo está claro, límpido e cristalino, como 2 mais 2 igual a 5. Agora o problema é quando nós mergulhamos em trevas, quando nós vamos para o deserto. E a relação é colocada para valer. A primeira tentação de Jesus é um atalho para seguir seus próprios desejos. Olha o que diz lá em Mateus 4, do verso 3 ao verso 4, que diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu queria dividir algo para vocês, eu vou ser bem didático agora na minha fala. Se Jesus não usava seus poderes divinos para satisfazer a si mesmo, por que esperamos que Ele o faça para satisfazer a cada um de nós? Se Jesus, sendo Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus, não realizou um milagre para satisfazer uma necessidade mais basilar, que é fome, o que nos garante que Ele estaria disposto a satisfazer os desejos mais basilares que nós temos? Que são desejos que revelam o nosso grau de primitivismo, uma mentalidade muitas vezes de criança. Amados, Jesus tinha desejos não realizados, como fome nesse caso. Porém Ele dizia, não, o propósito da minha vida não é simplesmente satisfazer os meus desejos. Segundo, um atalho para o reconhecimento popular, versículos 5 ao 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o filho de Deus, joga-se daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Amados, segunda tentação é um atalho para o reconhecimento popular. O tentador sabe que há implantado em cada um de nós, neste lugar, uma sede emocional de sermos reconhecidos e respeitados, admirados. Ou você vai dizer para mim, não pastor, ninguém precisa me perceber, ninguém precisa me notar, ninguém precisa postar no meu mural, eu estou muito bem. Vai dizer para mim, não pastor, ninguém precisa me seguir, todo mundo pode me dar unfollow. Você vai dizer isso para mim? Não pastor, ninguém precisa me notar,
em acariciar. Nós temos necessidade de ser percebido. O ser humano tem necessidade de ser incluído, inserido. É uma necessidade, de certa forma, até nobre. O problema é que isso, muitas vezes de maneira desenfreada, equivocada, exige do outro. A gente cobra do outro toda hora isso. E aí, meus amados, o sujeito está com 40 anos, 50 anos, ele está com fraldas, um chocalho, com chalo. Eu não sei como é que é aqui, mas lá no Cosmorama, meus amados, só Jesus. Tem uma moçada, por exemplo, uma vez, lá a gente não tem mais boletim, lá é mural ou é e-mail. É mural ou é e-mail. E aí naquela semana a gente esqueceu de botar no mural o aniversário do irmão lá da comunidade. O irmão me ligou. Pastor, tudo bom? Falei, tudo bom, irmão. Pastor, o senhor esqueceu de colocar o meu nome no mural do aniversário da igreja. Olha, se ele fosse um adolescente, eu daria um desconto. Adolescente tem disso, né? Uma brincadeira, uma criança como as que nós vimos aqui. Agora, um sujeito com mais de 40 anos, o que faríamos nós com ele? Só Freud explica, meus amados. Só Freud. É a necessidade de ser percebido. Como diria aquele antropólogo, você sabe quem você está falando? Roberto da Mata. Você sabe quem você está falando? Toda hora, você sabe com quem você está falando? Essa necessidade de autoafirmação, da pessoa lembrar quem ela é, os cursos que ela tem, os títulos que ela tem, o quanto ela conhece, o quanto ela compra, o cabedal de conhecimento. Meus amados, glória que é uma expressão da nossa vaidade isso. A necessidade emocional de sermos admirados e reconhecidos está ligada às expectativas que temos, e essas nos ligam à nossa glória e vaidade, porque nós somos seres intrinsecamente vaidosos, narcisistas por excelência. O poeta já disse que Narciso acha feio o que não é espelho. Se não me reflete, se não se parece comigo, se não coaduna com a minha opinião, nós ficamos execrando o outro. E aí, meus amados, é o atalho para o reconhecimento popular que Jesus não quer, porque ele diz, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Terceiro, do verso 8 ao verso 10. Depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E o seu esplendor, ele disse, tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Terceira tentação, um atalho para o poder. Antes de eu vir para cá, eu estava assistindo o jogo, né? A Espanha com a Itália. Eu disse para o meu sogro, porque domingo é dia de ficar na casa do sogro e da sogra. Amém, meus amados? Foi fraco, hein? Foi fraco. Sim. Aí teve um irmão que me trouxe, o Paulo, cadê você? Cadê o Paulo? Você preocupado, como é que é a sua relação? O cara começou a fazer anamnese comigo. Eu disse, fala da sua relação com a sua... Não, minha relação é maravilhosa, ela é diaconisa. A relação é maravilhosa. Eu estava lá vendo com o meu sogro, eu falei, eu acho que esse jogo aí vai ser 1-0. Irmãos, quando eu saí foi 4, não sei como é que ficou. Foi isso mesmo? Parou no 4? Eles destruíram os jogadores italianos. Eu fico impressionado que eles conseguem ocupar todos os espaços. Eles têm um senso de presença, de palco, de gramado, de grama sintética, sabe lá onde eles pisam, aqueles caras, que eles conseguem ocupar toda aquela área e intimidar só com a presença dele. Eles traduzem poder. Nós sabemos o que fazer com a bola no pé e fazemos como poucos. Estão redefinindo o jeito de jogar futebol, inclusive para nós brasileiros. Poder. Agora veja bem, em todos os níveis da nossa vida desejamos ter poder, seja para abrir uma porta, entrar num carro, entrar numa universidade, tudo o que fazemos é para ter um mínimo de gerenciamento, poder. Queremos ter o poder de fazer o que queremos, na hora que queremos, do jeito que queremos e com quem queremos. Mas esta é uma condição divina, uma realidade espiritual. Por isso, nossa ânsia pelo poder ainda é um eco da tentação original de ocuparmos o lugar de Deus na nossa vida e na vida das pessoas. Nós queremos e somos sedentos pelo poder. E mais do que imaginamos, fazemos o papel de Deus, pois no fundo dos nossos espíritos existe o desejo de poder. Toda vez que você quer poder para usá-lo de maneira equivocada,
Toda vez que você quer poder para controlar o outro, você está tomando lugar de Deus. Amados, concluindo, o fim da prova é a expressão que eu encontro no texto lá de Eugene Peterson na mensagem. O fim da prova, o diabo fugiu e no lugar dele vieram os anjos cercaram Jesus e cuidaram dele, e mais uma vez Jesus venceu, porque é claro, nas entrelinhas, que esta não seria nem a primeira e nem a última vez que Jesus iria se deparar com um oponente de tamanha envergadura. Concluindo, eu tenho para mim que a experiência de Jesus é uma experiência arquétipica, paradigmática, que todos nós, cedo ou tarde, vamos estar num deserto, e que lá nós vamos ser cobrados, se não for por Deus ou pelo maligno, o grau de relacionamento que temos com Ele. Eu quero dizer para você que a tentação é sinal de que Satanás odeia você, e não sinal de uma vida profana. Eu quero afirmar isso porque há homens e mulheres que carregam um peso desconfortável, porque a sua relação com Deus é uma relação ainda marcada pela culpa. Eu conheço muita gente na comunidade que eu pastoreio, que são homens e mulheres marcados pela culpa. É gente que não tem aquela culpa saudável. A culpa saudável nos torna homens e mulheres que vão se prostrar diante do Senhor Jesus. E aí Jesus nos inclui no seu reino de amor. Eu não estou falando dessa culpa saudável. Eu estou falando de uma culpa patológica. De uma culpa que destrói a pessoa, que diminui a pessoa. E aí Deus acaba sendo visto como um carrasco celestial, um déspota celestial. E perde o brilho de Senhor e Rei, soberano e Pai. Então, toda vez que você se depara com uma situação que suscita em você sentimentos, paixões, que estão fora do projeto de Deus, saiba você que isso não é sinal de uma vida profana, isso é sinal de que você é humano. Agora tem outro lado. Somente seremos capazes de dizer não às ofertas do tentador, se antes dissermos não aos desejos que habitam em nós. E precisamos nos lançar aos pés do Senhor, clamando pela sua graça e misericórdia e cuidado. Eu não sei se é pedir demais, e eu não sei se é de bom tom, mas se eu estou falando nesta noite para homens e mulheres que num tempo marcado pela secularidade, marcado pelo pragmatismo, por uma cultura líquida, midiática e pluralizada, se eu estou falando para você, e se isso tocou você, e você percebe que toda hora que você se encontra no deserto, todas as verdades que Deus atestou no seu coração, elas se perdem, eu queria orar com você. Eu não vou convidar você para vir à frente, eu só vou convidar você para ficar em pé onde você está, porque eu quero orar com você, porque a mesma luta que você tem é a mesma luta que eu tenho. Porque toda vez que você quer viver debaixo daquilo que Deus desenhou, esboçou e projetou, parece-me que tudo contribui para ser o contrário de tal possibilidade. Então, onde você está? Eu queria só que você ficasse em pé, que eu gostaria muito de orar com você. Em nome de Jesus. Deus abençoe meu irmão. 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 Deus abençoe minha irmã. Deus abençoe meu irmão. Deus abençoe meu irmão. Vamos orar. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, enquanto Duda e os meninos estão aqui plugando seus instrumentos, para nós criarmos uma atmosfera onde Deus mais uma vez vai encher esse lugar de glória. Vamos orar. Deus, aqui estão os seus filhos, que são amados por Ti, amados por Ti. Antes mesmo que eles possam fazer alguma coisa grandiosa, exponencialmente visível aos teus olhos, o Senhor já os ama, de forma incondicional. Mas esses seus filhos estão imersos numa cultura predatória, que destrói os valores do reino. Foi assim na Idade Média, foi assim na modernidade, e não tem sido diferente na pós-modernidade. A dificuldade de nós acreditarmos em Ti, a dificuldade de acreditarmos que a verdade é algo absoluto, porque a verdade é uma pessoa, muito mais do que um conceito doutrinário, um currículo pedagógico. A verdade é uma pessoa, Jesus de Nazaré. E quando nós saímos desse lugar,
nós esquecemos disso. Nós ficamos constrangidos de viver aquilo que o Senhor, como Rei soberano, espera de nós. Nós damos vazão aos nossos instintos. A gente responde de forma pecaminosa. A gente perde o privilégio. A gente perde o privilégio de andarmos contigo, porque quando nós pecamos, nós ampliamos essa distância, nós perdemos a capacidade de sermos sensíveis ao som da tua voz. E agora estão aqui os seus filhos, em pé, porque de alguma forma ou de outra, um parágrafo, uma sentença, uma frase, tocou cada um deles. E se os tocou, significa que algum dilema, na arena da vida, eles estão perdendo essa batalha. Então pedimos agora, da mesma forma, ó Deus, que os anjos cercaram Jesus e cuidaram dele, faça, ó Deus, de igual modo. Cerca esses seus filhos. Mas cerca não só de anjos, cerca de gente. Gente precisa de Deus, mas gente precisa também de gente. Então cerca eles de pessoas. Pessoas que têm maturidade para ouvir, para mentoreá-los, para cuidar deles. Suscita no meio do seu povo, Deus, homens e mulheres com coração compassivo, perdoador, para que eles se sintam, Deus, acolhidos por Ti. Porque quando nós pecamos, ó Deus, isso gera uma vergonha tamanha, que nós nos sentimos tão sujos, tão imundos, que nos faltam palavras para clamarmos pelo Teu sangue. Então suscita no meio dessa comunidade homens e mulheres com a mente de Cristo, a mente esta que funcionava da maneira mais clara possível, para que eles se sintam perdoados, amados e acolhidos por Ti. Abençoe essa igreja, abençoe seus pastores, abençoe, Deus, toda a história que o Senhor está escrevendo em conjunto com os seus filhos. E ajuda-nos, Deus, a vivermos essa utopia realizável, que é sinalizarmos o Seu reino numa cultura tão complexa como essa, que é uma cultura pós-moderna. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar.